alegria continuarmos estudando as nossas reflexões em torno do Novo Testamento, lembrando sempre que o Novo Testamento ele mostra o caminho da evolução do ser já no nível da consciência, ou seja, na modificação profunda no ser, não tão da aplicação comportamental apenas, por seguir regras, mas aquela transformação que vem de dentro do ser. Então, um pouco diferente do Velho Testamento, o Novo Testamento espera que o ser se transforme, espera que o ser, de fato, faça aquilo que reflete o seu interior. Então, portanto, é importante a mudança da estrutura do ser, a sua transformação de estrutura vibratória, no universo em que ele se quadra, no universo que ele vive. É importante que a gente sempre lembre do que nós não somos independentes da vida, nós somos interdependentes. Essa interdependência da vida, das forças do universo, do amor do nosso Pai, da sabedoria de Deus, do auxílio dos mentores, da irmandade entre as coletividades, que nos torna forte, que nos permite evoluir. Então a nossa transformação íntima, ela não pode ser desassociada de forma alguma da nossa relação. Então nós não podemos ser alienados ao ponto de acharmos que basta nós estarmos bem, basta eu fazer a minha transformação íntima e que o mundo se vire por si só. Não, essa transformação íntima ela tem que ser feita no sentido de que o ser possa se tornar um grande colaborador da obra do Pai, da vida, um grande colaborador das modificações para transformar o nosso mundo melhor, de maior bem-estar e de maior espiritualidade. No estudo passado, nós terminamos a parte da revelação a José, onde José, então, através da sua mediunidade onírica, ele recebe a visita do anjo Gabriel, o mesmo anjo que visita Maria, e durante o sono, através dessa mediunidade de sono, ele pede a José para que José aceite Maria como esposa, que ele não temas, porque ela estava grávida da parte de Deus, ou seja, do Espírito Santo, de um Espírito Santo, não do Espírito Santo, mas de um Espírito Santo. E aí o que nós vimos? Nós vimos então a ação do intelecto prático, mas que particularmente já estava no biótipo de um ser que já tem uma maturidade espiritual. Então por que eu estou mencionando esse fato aqui? José, apesar de ser um intelecto extremamente prático, que sabia tomar decisões na vida, então José, apesar de ser um intelecto muito prático, sabia tomar decisões, aquelas coisas do dia a dia, ele é um intelecto que já era totalmente irrigado pelas coisas espirituais. Então ele já tinha uma maturidade espiritual. Esse é um dos fatos pelos quais José é escolhido para ser aquele que vai ser o pai de Jesus aqui na Terra. Então ele assume essa tarefa, porque era prático, era inteligente, sabia tomar decisões, e quando a espiritualidade superior pedia a ele uma tarefa, ele a executava, quando ele chegava à conclusão de que realmente aquilo de fato fazia sentido. Então nós estamos falando de um intelecto muito irrigado pela intuição e que já estava num nível muito avançado e, no entanto, era um intelecto que na via de superfície sabia tomar as decisões corretas. Essa lição nós vamos ver bem clara naquela quando José ele toma de Maria e toma de Jesus e foge para o Egito, quando existe aquele episódio das matanças das crianças, quando Herodes anseia matar Jesus. Então a gente vê aí a ação do intelecto prático na vida, que tem que tomar uma decisão, acorda de madrugada, se antecipa, põe Maria e Jesus num camelo e foge para o Egito durante a noite. Vemos também que José é pai de Jesus, assim ele o fez quando aceitou a missão de resguardar e encaminhar Maria e seu rebento ainda no ventre. Então, José vai ser aquele intelecto prático que vai conduzir. Então, José, no estudo de Pastorino, a personagem de José é associada ao intelecto do ser humano. É esse intelecto já natural, que tem alguma maturidade espiritual e que ao mesmo tempo é sábio o suficiente para tomar as decisões práticas no dia a dia, na vida de superfície, na vida do ser encarnado. E o que a gente viu também? Nós vimos também que na via esotérica, a importância da evolução do intelecto, a fim de se unir à intuição profunda. Então, no estudo passado, a intuição profunda estava representada por Maria de Nazaré. E foi também uma fase que nós vimos ali. E, finalmente, nós vimos que só essa união pode fazer nascer o verdadeiro advento do Cristo, ou nosso Cristo interno, onde, de fato,
deve se dar o advento, o retorno de Jesus, por assim dizer, que é na via íntima do ser, para que isso possa se expandir para toda a sua vida, para toda a sua trajetória, para todas as suas atitudes. Nós agora vamos entrar no nascimento de Jesus. Lucas vai narrar o nascimento de Jesus no capítulo 2, do versículo 1 ao 20. Mas hoje nós vamos ver aqui a primeira parte, que está separada do versículo 1 ao versículo 7, que corresponde exatamente ao momento em que Maria de Nazaré vai dar à luz a Jesus. E aí está dizendo assim: naqueles dias foi expedido um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Então, naquela época já havia o recenseamento, já havia o censo, não era do IBGE não, mas já tinha o censo. E esse recenseamento foi o primeiro, antes do que se fez no tempo de Quirino, quando este era governador da Síria. Então, quer dizer, houveram dois recenseamentos, um de César Augusto e um de Quirino, tá? Esse recenseamento de César foi antes do de Quirino. Então, Lucas está trazendo esse pormenor, essa informação aqui pra gente. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Também, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi. Então aqui nós temos um outro pormenor, que José pega e vai também fazer o recenseamento, e ele tinha que ir para a cidade onde ele tinha alguma filiação para poder fazer o recenseamento. Isso era importante, vamos deixar isso bem claro. E aí continua: para alistar-se acompanhado de Maria, sua noiva, que estava grávida. É interessante que Maria de Nazaré vai junto para fazer o recenseamento. Ela estava grávida, mas ela vai junto para fazer o recenseamento. Estando ali, eles complementaram-se os dias de dar à luz. Então veja bem, José vai fazer um recenseamento, ele vai participar de um censo. Era obrigatório que isso acontecesse. E o que acontece? Quando chegam a Belém, chamada casa de Davi, Maria então sente as dores do parto, e aí é que vai acontecer o nascimento de Jesus. E teve um filho primogênito, e o enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esses são os detalhes. Esses são os detalhes iniciais do nascimento de Jesus aqui na Terra, nessa encarnação de 2021 anos atrás. Vamos continuar então, nós estamos lá na página 57, de Sabedoria do Evangelho. Bom, e aí vamos ver o que o Pastorino vai começar a nos trazer em termos de explicação. Primeiro ele vai começar a formatar os dados, ele vai tentar clarear a nossa mente, o nosso intelecto, vai nos posicionar na área do perímetro e na área do tempo, onde se encontra esse nascimento de Jesus. Então vai dizer assim, Pastorino: voltemos ao episódio que comentamos em Mateus, observando as divergências do texto de Lucas. Então existem algumas divergências já no texto de Lucas que Pastorino vai começar a detalhar bem. Este começa por situar historicamente o fato: estávamos sob o reinado de Herodes, que faleceu no ano 4 a.C. Olha que interessante, tá? Ano 4, perdão, tá? Após Cristo, tá? Ou seja, no ano 750 de Roma. Tem essa sigla aí, que significa 750 de Roma, conforme narram Joséfo. Joséfo, ele faz parte lá um grande historiador da Igreja Católica, cristão, que trouxe uma série de informações para a gente também. Isso é, nos primeiros meses do ano 4 após Cristo. Pois sabemos que faleceu dias após o eclipse da Lua. Então teve um eclipse lunar, e entende-se que esse eclipse lunar, quando acontece, alguns dias antes desse eclipse lunar, esse Herodes ele vai falecer. Então o Pastorino está tentando mostrar pra gente mais ou menos quando é que Jesus vai nascer, que ocorreu entre 12 e 13 de março de 4 a.C. Bom, estaríamos, portanto, à época da narração de Lucas, no máximo no ano 5 a.C., antes de Cristo, ou 749 de Roma. Precisaremos mais a datas, verificando tratar-se do 7 a 6. Então quer dizer o seguinte, por que toda essa confusão? Por que todo esse levantamento que Pastorino vai fazer aqui? Ele está tentando mostrar pra gente que o calendário que se usava naquela época eram dois calendários, ou romano, ou o calendário judeu, ou o calendário grego.
Então, o calendário judeu, ele não funciona como o calendário gregoriano, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois mês, 12 meses, depois um ano, 54 semanas no ano, etc. e tal. É um pouco diferente. Então, fazer a associação de datas nesse calendário fica um pouco complicado, um pouco difícil. Então, tem-se uma ideia, mais ou menos, de quando se foi o nascimento de Jesus. Então, pela astronomia, sabe-se que houve esses eclipses, porque é possível calcular esses eclipses. E por aí chega-se mais ou menos à época do nascimento de Jesus. Aí continuando, outra referência histórica é o recenseamento ordenado por um edito de César Augusto, Otávio, que se iniciou no Egito no ano de 10 a 9 a.C. também. Então quer dizer, lembrando que as siglas AD significa Ano Domini, ou DC, depois de Cristo, tá certo? Ano de Nosso Senhor, e AC, antes de Cristo. Tá bom? Então, mais ou menos o que Pastorino está querendo mostrar é o seguinte, ó, pode ser que Jesus tenha nascido antes daquela época exatamente que se fala, mas isso não é problema. O importante aqui é que a gente tem que entender a questão do recenseamento. Isso é que é importante. Porque, embora a gente não consiga fazer a coligação correta de data, mas o recenseamento é que vai nos mostrar um fato fundamental nos nossos estudos, nas nossas avaliações, quando se trata da gente olhar a superfície íntima do ser. Isso é importante. Aí ele continua. Depois de toda essa referência aí, continua na Gália e na Síria, por Quirino. Então, quer dizer, vai dizer que esse recenseamento ele vai durar alguns anos para ser feito. Então é um recenseamento. Depois desse recenseamento, vai acontecer um outro recenseamento também. Aí vamos continuar. Trata-se, pois, aqui, agora vai explicar Pastorino, de outro recenseamento anterior, realizado por Sentius Saturnimos, legado imperial da Palestina. Então aqui Pastorino já está mencionando um outro recenseamento entre 8 e 6 a.C., que está lá registrado na Patrologia Latina, ou seja, no escrito dos padres, na língua latina, provavelmente lá no latim, né? E também tem esses registros desses recenseamentos também. Isso fortalece a hipótese, né, do ano 7 a.C. para o nascimento de Jesus. Então quer dizer o seguinte, Jesus não, ao invés dele ter nascido mais ou menos naquela época que a gente acredita, no ano 1, ele nasceu na verdade 7 anos antes. Então até o número é cabalístico. Isso quer dizer o seguinte, Pastorino está tentando associar o nascimento de Jesus ao recenseamento em que José pega Maria e se dirige para a cidade de Belém para poder fazer o recenseamento dele. Ok? Vamos analisar outras razões aqui. Diz Lucas que todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. E por isso José e Maria seguiram viagem para Belém de Judá, que é a cidade de Davi. Bom, continua. Esse princípio não vigorava do direito romano. Embora Caio Valério, os máximos, em 103 depois do Cristo, tivesse ordenado no Egito que os cidadãos se dirigissem para a sede do município a fim de alistar-se. Então quer dizer o seguinte, uma coisa é um recenseamento que não é direito romano e outro é esse que aconteceu depois, que era um do direito romano. Então esse recenseamento era um recenseamento, Pastorino está querendo novamente dizer que tratava-se de um recenseamento que aconteceu na Palestina e que foi determinado ali pelo rei da Palestina mesmo. Aí continua, mas é diferente, é a sede do município e não da cidade de origem. Ora, não era esse o caso de José, porque Belém não era a sede do município de Nazaré. Então ele está querendo dizer, olha, José não estava incluso nesse recenseamento também, porque José vai para Belém, que não é nem o município de Nazaré. Quer dizer, que não era nem a sede do município de Nazaré. Então não se tratava daquele outro caso de recenseamento. E aí continua. O fato de ter se feito acompanhar de Maria, ainda noiva, segundo Lucas, já sua esposa, segundo Mateus, pode explicar-se por ser ela também da casa e família de Davi. Então quer dizer o seguinte. Então quer dizer que tanto José quanto Maria eram da casa e da família, ou seja, oriundos na descendência de Davi também. É legal esse estudo aí, porque se a gente se aprofundar aqui na questão de data, a gente fica muito tempo com esses detalhes, aí eu vou ter que pegar a patrologia dos padres da igreja para tentar fazer esse esclarecimento, eu tenho aqui que eu ganhei um livro de todo
de todo o calendário judeu, onde dá para fazer essas associações. Uma vez eu também cheguei a fazer essas pesquisas, achei muito interessante, mas aqui o fato é que nós estamos tentando pegar um eclipse, nós estamos tentando pegar aqui um recenseamento, encontrar o recenseamento que José vai fazer na época em que Maria de Nazaré estava grávida. E aí, por que ele vai para Belém? Por que ele não vai para a origem da cidade dele? Que mais tarde nós vamos ver onde é a origem de José, que não caberia ele ir para lá também, né? E continua, em Belém completa-se o tempo de Maria, tendo-lhe nascido o filho primogênito. A notificação de que Jesus é primogênito não implica na necessidade de que posteriormente viesse a ter outros filhos. Então, o Pastorino está dizendo aqui, o fato de Jesus ter sido primogênito não quer dizer que Maria, depois da sua vida, não tivesse tido outros filhos. Há uma passagem no Evangelho também que Maria vai visitar Jesus e ela chega com os irmãos de Jesus. É outra passagem bem interessante que nós vamos ver lá na frente, quando parece que ele vai negar a sua mãe, mas na verdade por trás daquilo tem um ensinamento extremamente profundo e lindo. A expressão é autônoma e tem uma mira selecionar que Jesus era o Becó, que pertencia a Deus, devendo-se ser consagrado desde o nascimento a Deus. Isso aí é uma expressão Becó que está lá em Êxodos. Então, nesses 2 capítulos e versículos aí. Então, quer dizer, a atenção que se chama aqui, nesse evangelho de Lucas, é para dizer que, de fato, Jesus era o primogênito e devia ser consagrado a Deus, era o Becó. Então, tudo isso aqui é o que? Um simbolismo importante, que embora as personagens tenham vivido isso no Velho Testamento, e isso de fato aconteceu, ela vai nos trazer uma série de reflexões íntimas que nós devemos fazer. E continua. O evangelista diz que o menino foi colocado em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, quer dizer, quem está narrando esse fato é Lucas. É privativo de Lucas essa passagem, tá bom? A hospedaria, ou cã, era um abrigo rústico para os viajantes que viajavam, então tinha lá uma hospedaria. Então, não tinha lugar na hospedaria e eles vão então para onde? Eles vão para uma manjedoura, onde o menino é colocado. Daqui a pouco a gente vai ver o que é uma manjedoura. O termo manjedoura refere-se à manjedoura fixa, que podia estar instalada numa gruta, segundo a tradição oral e o próprio evangelho de Tiago, ou o estábulo interno da habitação, onde no rigor do inverno se guardavam os animais. Consistia num quarto construído em continuação da casa, quer dizer, tipo uma puxada. Então, em que podiam abrigar-se também pessoas com relativo conforto. E realmente isso ocorria quando os lugares da casa já estavam todos tomados. Lembra que aqui agora Pastorino chamou a atenção para a manjedoura fixa ou não. Então, a manjedoura não é exatamente a puxada. A manjedoura pode ser fixa ou não. Aliás, para que você tenha uma ideia, a manjedoura, na verdade, é um pedaço de madeira com um fundo assim meio cavado, onde se coloca comida para os animais. Isso é uma manjedoura. É isso, uma manjedoura. Então, ela pode ser fixa ou não. Basicamente é isso. A mais simples, mais rústica que existia naquele período era isso. Era um pedaço de madeira meio afundado, tipo uma tábua grande, onde se botava a comidinha para os animais. E Jesus é colocado ali. Vamos continuar. A tradição, por falar-se em estábulo e manjedoura, enriqueceu a narrativa de Lucas, com o pormenor lendário de que Jesus foi colocado entre um boi e um jumento. Olha que interessante. Inspirou-se a tradição também em Isaías, lá no capítulo 1:3 de Isaías, e em Habacuque 3:2. De acordo com o texto da Septuaginta e da Ítala, serás conhecido no meio de 2 animais. Aí também nós temos mais uma informação também do Velho Testamento, e que um dos grandes pais da igreja, Orígenes, também vai mencionar isso, e também Jerônimo também. Agora é importante a gente entender o seguinte, que veja que interessante que a tradição já apontava para o fato, lá no Velho Testamento, que ele nasceria num lugar muito simples entre os animais. Quem vai fazer a primeira mostra, quem vai criar o primeiro presépio para se festejar o nascimento de Jesus, no Natal, é Francisco de Assis. Quando ele volta da sua viagem ao Oriente Médio, quando ele vai tentar terminar a guerra entre os árabes e as cruzadas,
ele no retorno ele faz então ele tem uma intuição, uma inspiração, então ele vai lá e ele ambienta uma manjedoura, ambienta o nascimento de Jesus, e é então conhecido como presépio, é o primeiro, Francisco de Assis é que vai fazer o primeiro presépio que vai apresentar o nascimento de Jesus. Agora a gente vai começar a nossa interpretação mística para a coisa. E diz assim: de acordo com os comentários acima, não era praxe romana a exigência de que os cidadãos se locomovessem para ser recenseados na cidade de seu nascimento. Então, nós já vimos que os romanos não faziam essa exigência, tá certo? De que os cidadãos saíssem de suas cidades, fossem para a cidade de seu nascimento para fazer o recenseamento. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. A Palestina estava sob o domínio romano. Eminentemente práticos, quer dizer, romano era prático, desejando sempre eficiência e rapidez nos resultados, não podiam ficar sujeitos a grandes movimentações de massas populares, que retardariam os negócios. Olha que interessante isso. Então, quer dizer, imagina no Brasil se eu resolvo fazer um recenseamento e todo mundo tem que ir para a cidade onde nasceu para fazer o recenseamento. Movimentação, uma série de coisas, e atrasariam os negócios, coleta de impostos. Então os romanos eram muito práticos. Eles não faziam esse tipo de recenseamento. Então era um recenseamento que exigiria umas movimentações de massa muito grandes, poderia até começar uma guerra em função disso. E já havia um clima complicado entre os zelotes e o domínio romano também. Havia uma rejeição do povo judeu com relação aos romanos. Então por aí a gente está vendo que, nós estamos vendo que os recenseamentos eram mais práticos, eram mais inteligentes. Bom? Tá. Pequenos comerciantes e agricultores não poderiam abandonar seus campos e suas lojas para trasladar-se. E com que recursos? Faz a pergunta Pastorino. As localidades, por vezes distantes, para simplesmente submeter-se a um censo. Seria uma exigência impraticável até mesmo na época moderna, com a facilidade de transportes, diz Pastorino. Imaginemos uma ordem dessa em nossos dias. Quase a totalidade dos brasileiros teria que trasladar-se para a Europa ou para a África para poder ser recenseado. Se nós tivéssemos que voltar à nossa origem para poder ser recenseado, a gente tinha que ir para a África ou para a Europa. A maioria dos brasileiros. Não faria muito sentido. Então, os recenseamentos tinham uma certa prática. Então não seriam os juristas, e que juristas romanos, que determinariam esse absurdo há 2000 anos. Então é importante que a gente entenda, veja bem, olha o que Pastorino está querendo dizer, que essas locomoções para fazer recenseamento não eram necessárias, elas não ocorreram. Os romanos não aceitariam esse tipo de movimentações. Atrasaria economicamente, atrasaria a coleta de impostos, seria problemático para os pastores e para os donos de loja deixarem seus rebanhos. E aí deixa alguém cuidando, esse que alguém está cuidando não vai fazer o seu recenseamento? São absurdos. Isso, então o Pastorino está tentando botar coisa no prumo. Por que José e Maria vão para Belém? A pergunta é essa. Não foi por causa do recenseamento. José teria que viajar 3 dias a pé, abandonando seus afazeres, e só porque um de seus ascendentes nascera em Belém. Havia mais de 1000 anos. Então, um dos ascendentes de Belém, de José, Davi, nasceu em Belém. Então, teria que se locomover 3 dias para fazer o recenseamento. E por que não teria de ir a Ur, na Caldeia, onde nascera seu ascendente Abraão? Quem viu a novela Gênesis aí, que está acompanhando a Gênesis, está lá vendo onde é que nasceu Abraão, filho de Terá, lá na cidade de Ur. Ele chega com a sua esposa na cidade de Ur. Quem leu também o Velho Testamento conhece essa história também. Então não faz sentido esse tipo de recenseamento. Não era esse o recenseamento, não era dessa forma que o recenseamento acontecia na Palestina. Embora o Evangelho vá mostrar a coisa dessa forma, a presença da alusão ao recenseamento é para mais ou menos fixarmos o período do nascimento de Jesus e para gerar uma segunda confusão para as mentes profanas, que não conseguem adentrar o significado profundo da coisa. É confusão mesmo. Ou seja, o significado do nascimento do Cristo não é físico. E José não vai fazer um recenseamento quando ele vai para a casa de Davi. A história é outra. O processo é outro. Vamos continuar?
E aí continua aqui. E olha que nós estamos chegando no Natal, nada como um tema como esse, né? E aí vai dizer lá, pastorinho, de tudo isso deduzimos que o fato narrado pela frase do evangelista oculta um símbolo altamente místico e expressivo. E continua. Com efeito, na cidade de Belém havia uma escola iniciática de grande elevação espiritual. Olha, pastorinho já está lembrando, olha, mantida pelos essênios. E tradicional no profetismo judaico, era Belém, de acordo com o significado etimológico da palavra, a casa do pão. A casa do pão. Pão, não pão material, mas o pão sobressubstancial que Jesus vai mencionar lá na frente na sua missão. Mas o pão espiritual que o candidato à união com Deus devia frequentar antes do encontro sublime. No estudo passado, nós falamos sobre esse encontro do intelecto, José, que representa o intelecto evoluído, com a intuição profunda representada por Maria. E para que isso pudesse acontecer, é necessário que na vida prática do indivíduo ele se conecte às coisas da espiritualidade, transformando todo o seu trajeto, tanto o seu trajeto de superfície prática, olha José, o intelecto prático, que também atende às questões espirituais e leva tudo numa mesma vibração amorosa do Pai. Não faz separação entre matéria e espírita como nós fazemos. Para eles tudo é uma coisa só, que está apenas em estados diferentes. Então esse intelecto precisa buscar o pão sobressubstancial ou o pão espiritual para consolidar essa união com a intuição profunda. Aí continua, para poder fazer um encontro sublime, que vai gerar o nascimento do Cristo interno. Eu pergunto a você, quando é que você vai para Belém? Quando é que você vai para a casa do pão espiritual? Quando é que você vai fazer nascer o Cristo dentro de você? Essa é a pergunta que nós temos que fazer a cada um de nós. E aí continua, para essa escola dirigiu-se o intelecto. Claro, José representa o intelecto, acompanhando da intuição, Maria. Os dois juntos dirigem-se para essa escola, que já estava grávida do Espírito, ou seja, pejada de ideias e sensações espirituais, a fim de preparar-se devidamente em Belém para que se desse o nascimento do menino, ou seja, do Cristo interno. Então a intuição ela já estava grávida das ideias crísticas, cristãs. E essas ideias cristãs é o pensamento superior de um espírito muito elevado que é Jesus. Do próprio Cristo, que é essa manifestação crística do universo. Ideias, pensamento. Deus é pensamento. O que é Deus? Suprema inteligência, pensamento supremo. Está lá no Livro dos Espíritos. Aí, pastorinho, nesse ponto é fabuloso. Então, quando o intelecto se une à intuição profunda, que já está conectada à centelha divina, que é o Cristo interno. E então essa intuição fica grávida dessas ideias maravilhosas espirituais, essas ideias que são o reflexo direto do pensamento divino mais elevado, que se manifesta de forma mais elevada nessa intuição. E então, daí, o que pode nascer quando há o contato do intelecto da via prática com essa intuição profunda, senão o Cristo interno, senão o advento verdadeiro que vai transformar de fato todas as criaturas. E não é por uma oblação, por um incensamento, por uma vida, um retorno físico de Jesus, mas o retorno espiritual do Cristo dentro de nós mesmos. Isso é o Natal. Vamos continuar aqui o estudo. Notemos que o nascimento se dá pela intuição, só mais tarde atingindo o intelecto. Primeiro nasce o Cristo, vem de cima. O nascimento é virginal, é de cima, é do alto, é virginal, não passa pela matéria. Não precisa do estímulo material para que nasça. Jesus chamou isso de nascer do alto, nascer de cima, nascer do renascer do Espírito. Ou seja, manifestar o nosso campo sistêmico na nossa personagem, através da nossa transformação. Belém de Judá, diz o evangelista, era a cidade de Davi, ou seja, traduzindo o sentido das palavras, a casa do pão espiritual de louvor a Yahvé, era a cidade do bem-amado Davi, o santuário do amor feito homem.
Então esse era o significado de Belém. Não estou falando da cidade de Belém, estou falando do significado profundo de Belém. Nós já vimos também, em alguns estudos passados, o significado de Maria de Nazaré, que não tinha nem nada a ver com a cidade de Nazaré, porque a cidade de Nazaré nem existia naquela época de Jesus. Nazaré vai existir depois como cidade. Maria de Nazaré tem um outro significado muito mais profundo que simplesmente Maria de uma cidade de Nazaré material, que é um estado nazireu, que é um estado profundo de espiritualidade na qual vivia Maria. Por isso que ela era conhecida como Maria de Nazaré. E pastor Lira que esclareceu isso pra gente muito bem alguns estudos atrás, ou alguns vídeos atrás. Vamos continuar. Observemos, entretanto, que a ida de José a Belém, cidade dos antepassados. Agora veja bem, Pastorino vai mencionar antepassados. Que são antepassados? É a linhagem. É a linhagem até que a gente chegasse onde a gente está aqui. Quando se fala em antepassados, no Evangelho, não está se referindo a personagens diferentes. Quando se fala em antepassados no Evangelho, na via profunda está se referindo aos seus estágios de evolução, desde o mineral, passando pelo animal, vegetal, animal, passando por várias encarnações hominais até chegar até onde você chegou até agora. Então ele retorna a trajetória dos antepassados, cidade dos antepassados. Olha que interessante, ele volta, olha o recenseamento, olha o significado do recenseamento agora, ele volta para onde? Para a origem dele. Ele retornou para a origem, ele retornou para a visão total da sua evolução. E continua, exprime uma rememoração, perdão, aqui está separado, mas a rememoração das vidas anteriores. Olha só. Você está pensando que é o antepassado, o avô? Não. Trajetória evolutiva. Os momentos do mesmo ser em momentos diferentes da evolução. Então, das vidas anteriores, uma visão de conjunto de todo o caminho evolutivo já percorrido pelo espírito que antes do passo final deve remontar às suas origens mais remotas, a partir do momento em que penetrou o reino nominal. Gente, que maravilha. Então quer dizer o seguinte, a partir do momento em que o ser penetrou o reino nominal, o intelecto ficou totalmente esperto e ele começou a usar todas as suas habilidades com a liberdade do livre-arbítrio. Para que possa se complementar essa união com Cristo, ele precisa ter a visibilidade de toda a sua trajetória evolutiva. Por que ter a visibilidade da sua trajetória evolutiva? Olha só o despertar das memórias anteriores. Por que isso acontece? Quando está próximo do nascimento do Cristo interno, quando você já atingiu esse nível. Porque as experiências do passado agora elas se convertem num resultado final importante. Essas experiências todas vão fazer sentido. Não são perdidas, não são esquecidas. Elas ficam no cerne da memória do espírito e vão ser transformadas em energias karma ou dharma para a coleta de coisas melhores. E é isso tudo que vai culminar no nascimento do Cristo. No nascimento do Cristo interno. Então nós temos aí impressionante. O que o senso, no caso que Lucas fala do senso, que na verdade não tinha nada dessa movimentação, por que ele está registrando a questão de uma movimentação de senso que José não precisava ter feito? E senso representa o quê? Antepassado. Ele não tinha que a cidade dos antepassados. Está percebendo? Isso é importante que a gente deixe bem claro, porque o evangelho ele vai fundo na coisa. E aí ele continua. Né? Essa interpretação será confirmada pouco mais adiante, né, quando falarmos da genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus. Então, a gente vai chegar daqui a pouco lá na genealogia de Jesus. Alguns evangelistas falam da genealogia de Jesus, alguns omitem alguns personagens, outros não, e aí nós vamos ver essas confirmações. Por que alguns emitem, outros omitem alguns personagens, outros não omitem, etc. e tal. Nós vamos ver que tudo é um significado. O evangelho foi escrito dessa forma mesmo, que é que o profano, enquanto ele não toma a decisão de se espiritualizar, e ele quer se manter na religião profana, materialista, da oblação, do incensamento, que não quer se modificar, se transformar, que não quer perceber que o grande altar está dentro dele, e ele ainda fica preso à ritualística que atrasa o espírito dele, porque ele nem sabe se dirigir a uma ritualística, infelizmente. Poderia aproveitar as ritualísticas das religiões de uma forma muito boa, mas ele só se
cristaliza na evolução dele, foi escrito de forma que ele não entenda mesmo, até quando ele começa a despertar elementos dentro dele para poder entender isso. Vamos mais adiante. Estando então José e Maria, o intelecto e a intuição. Olha só, veja bem, Pastorino identificando a personagem como elementos da nossa estrutura quanto ser, intelecto e intuição. Todos nós temos esses dois. No ambiente propício, dá-se finalmente o primeiro encontro com Deus dentro de nós. Então, Emmanuel igual a Deus conosco, que era o nome de Jesus também. Emmanuel, Deus conosco. Olha que interessante, não é Deus fora da gente, é Deus conosco, é Deus em nós. Então se dá esse primeiro encontro. Mas notemos que eles estavam sós, pois não haviam encontrado lugar nas estalagens. Então os dois estavam sozinhos. Intelecto e intuição. O que significa estar sozinhos? Simetricamente sintonizados, simetricamente concordantes, simetricamente harmonizados, simetricamente sem dúvidas, simetricamente sem nenhum tipo de preocupação material, embora tudo materialmente estivesse contra eles. Tiveram que se hospedar numa manjedoura, fisicamente. Mas espiritualmente, como a ambiência é muito maior do que a material, e na material a gente só vê 1% do que está acontecendo no plano espiritual, o ambiente de Maria e de José, do intelecto e dessa intuição profunda, se expandiam provavelmente ao infinito. Aí sim, vai dizer, para dizer, né? Então, mas notemos que eles estavam sós, diz Pastorino, pois não haviam encontrado lugar nas estalagens. Para dizer que ninguém, nenhum agrupamento humano, olha só, pode ajudar a eclosão da união mística. Somente no isolamento da solidão consegue a criatura unir-se ao Criador. Tá claro. Então, meu irmão, todos os grandes vultos do Evangelho, todos os homens e mulheres que manifestaram uma espiritualidade muito grande nunca começaram dentro da religião, sempre fora. Jesus fora da religião, Francisco de Assis fora da religião, Rita de Cássia fora da religião. Todos têm essas eclosões espirituais fora do ambiente religioso sem a ajuda dos homens. Então me desculpe o que eu vou dizer, mas não vai ser um pai de santo, um médium, um pastor, um padre que vai despertar a sua espiritualidade, é você. E como é que se faz isso? Tanto na sua via espiritual quanto na sua via prática. É preciso aprender a unificar os dois ambientes numa trajetória de consciência muito profunda para que a gente possa fazer isso. Por isso que a doutrina espírita pede tanto a reforma íntima, como meio também de se conquistar isso. Por isso o intelecto e a intuição se afastam de todos. Olha que interessante. Penetram no santuário do pão espiritual e se recolhem aí num ambiente simples, ou seja, no estábulo. Um ambiente simples. O ambiente da casa do Pai é simples. O ambiente do pão espiritual é simples. Ele não é complexo. Ele não pode ter coisas chamando a atenção dele, exterioridades. E por que estábulo? Vai perguntar a Pastorina. Exatamente aí reside outra lição. O estábulo é local próprio de animais. Olha. Local próprio de animais. E o encontro se dá quando o espírito se encontra no corpo animal, isto é, corpo denso, constituído de células, que são verdadeiros animais para o espírito, para o eu profundo. Nosso corpo físico é composto de quê? De células, cada célula é um animal. Aí o Pastorino está dizendo o seguinte, que esse encontro profundo se dá no aprendizado, no crescimento, nas encarnações, físicas ou não, mas compostas de células animais. Então se dá no meio de animais. Isso na via esotérica do ser, mas também é mais profunda ainda a coisa, vamos continuar. Quando se dá a união, quando nasce o menino, ou seja, o menino é um homem novo, a intuição o deita na manjedoura, ou seja, coloca no lugar em que os animais se alimentam. É isso mesmo, coloca a intuição, pega o homem novo, o Cristo, menino recém-nascido, o Cristo interno, e coloca na manjedoura, que é o lugar onde os animais se alimentam. Os animais, nesse caso, somos nós, seres ainda na fase animal. Não no animal, de corpo animal, mas na fase ainda em que nós ainda atendemos os nossos instintos animais. E que nos alimentamos do pão material, das ideias materialistas, das ideias errôneas, das imediatismos.
dos prazeres materiais. Então vem essa intuição profunda, coloca o que? O Cristo interno, o menino novo, o homem novo na manjedoura, para que a gente passe a se alimentar do Cristo, do pão espiritual. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Por isso que Jesus é colocado numa manjedoura, onde os animais se alimentam. Os animais somos nós, e nós precisamos nos alimentar do Cristo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, vai dizer Jesus. Olha o significado profundo disso. Ele vai dizer isso quando está prestes a ser crucificado, quando ele vai dividir o pão lá na ceia, lá no cenáculo, lembrando o nascimento dele, o pão da vida colocado onde os animais devem se alimentar. Amado. E onde se alimentam de compreensão os animais homens, se não no cérebro, sede do intelecto? Olha outra pergunta que o Pastorino está fazendo muito legal. Onde a intuição coloca esse homem novo? Vai deitar ele exatamente no cérebro. O cérebro é a manjedoura que está desequilibrada e precisa desse Cristo novo. Então a intuição vai direto aonde? Ela vai no cérebro. Por onde vem a intuição? Pelo dedão do pé? Vai nascer no pensamento. É uma união de pensamento e sentimento. Então o Cristo interno, e olha que André Luiz vai falar uma coisa muito legal sobre a questão do passe, que são as energias radiantes que ele comenta lá na obra dele, e essas energias radiantes, elas descem exatamente pelos chakras coronarianos, né? Os chakras do alto da cabeça, se não me engano. E aí toda essa energia vai se espalhar pelo corpo. Então, mesmo que o médium esteja botando a mão no teu peito, no teu coração, a energia, ela vai essas energias radiantes vão por cima da cabeça. Entram pela área do pensamento. Olha que interessante. Porque o pensamento é o organizador do corpo físico. Então, se o seu pensamento está descontrolado, desgovernado, aturdido, preocupado, aí tu olha para o teu corpo físico, você vai ver que ele está refletindo isso. Porque isso vai associando dentro do nosso subconsciente e vai se, de alguma forma, somatizando no corpo físico também. Então o Pastorino aqui está dando o caminho. Aí ele continua. E o cérebro, de fibras nervosas que alimenta de ideias o homem, ainda animalizado, até que ele atinja as culminâncias da mente através da intuição. Então olha só, agora o Pastorino está falando o seguinte, olha, o cérebro, tá? Ele ainda está cheio de fibras nervosas, labirintos, aquela coisa toda. A intuição quer que ele atinja, que o homem atinja as culminâncias da mente, que é o que transcende o cérebro físico, onde é a sede do intelecto. Precisa ir além do intelecto. Quem consegue fazer isso é a intuição profunda. E como é que ela vai fazer isso quando ela está grávida de ideias superiores, ou seja, do amor e da sabedoria do Cristo? E aí então ela transforma totalmente a personagem encarnada que percebe essa ação crística, que percebe essa vivacidade espiritual, esse esplendor e, portanto, começa a se transformar completamente. José começa a fazer isso há muito tempo antes da sua encarnação. Ele já vinha na linha do trabalho há muitos anos, há muito tempo. Inclusive, eu comentei aqui no estudo passado que José provavelmente é o mesmo José que vai nascer no Egito, que tem o mesmo nome e que vai tirar o Egito da fome quando o Egito vai enfrentar 7 anos de prosperidade e 7 anos depois de decadência, sem nada nascer. E aquele José do Egito também tinha a mediunidade onírica, a mediunidade de sonho, de interpretação de sonhos também, e era muito reto, era muito correto, sofreu muito, mas era um intelecto extremamente prático, correto, e que também, ao mesmo tempo, apesar de fazer as coisas materiais de forma correta, atendia as questões do espírito também. Olha que José, pai de Jesus, tem essa mesma característica também. Então há um bom pensamento, pelo menos pela minha intuição de Wander, eu tenho essa impressão clara de que José do Egito é o mesmo de José, pai de Jesus. É o mesmo espírito que continua o seu tipo de missão, o seu tipo de lição. E ele foi muito bem escolhido para poder unir as necessidades espirituais que tinham que se manifestar na Terra com as decisões práticas do dia a dia. Tanto no Egito ele faz isso, como também depois na Judéia, com o advento do nascimento de Jesus. A intuição, pois, deita o menino no intelecto. Ou seja, Maria entrega o filho a José. Entrega, quer dizer,
quando nasce o Cristo interno, nossa personagem, nosso ser, nosso quaternário inferior, que é o nosso intelecto, o nosso corpo físico, o nosso corpo astral e o nosso corpo dupletérico, recebe essa vibração desse Cristo interno que nasce dentro da gente, como é o caso que acontece com os santos, que tem esse amplexo, como é o caso de um Francisco de Assis, como é o caso de uma Teresa de Ávila, como é o caso de um Pietro Baldi, como é um caso de espíritos elevadíssimos que nasceram o Cristo dentro de seus corações. Então, claro que a intuição, ela entrega totalmente toda esse gabarito, essa força espiritual tremenda e deita literalmente no intelecto. E aí a criatura vê descer até a sua pequenez o infinito de Deus. E aí ela não tem mais o que duvidar. Estando encarnada, sofrendo ou não tem mais o que duvidar. Está plena. Símbolos maravilhosamente descritos, diz Pastorino, com sublime transcendência e objetividade singela, jamais alcançados em qualquer livro simbolista da literatura mundial. É uma colocação que Pastorino faz, concorde se você quiser ou não. Só um segundinho. Aí ele continua. Por causa desse simbolismo, compreendemos a ânsia das igrejas tradicionais em defender a tese da virgindade de Maria. Olha que é interessante. Por que foi defendido tanto essa tese? Para que? Não, porque não era essa a preocupação. A preocupação era que o homem entendesse o que é um nascimento virginal. Que é um nascimento que não precisa dos recursos da matéria, que vem do alto, que vem do Espírito. O Cristo interno nasce do alto, nasce de cima, ele não vem de baixo. As igrejas, a maioria nem sabia por que defendia tanto essa tese. Pensava que se estava defendendo por uma razão, e a defesa, na verdade, era outra. Mais tarde é que a humanidade, com a evolução, com o dom de compreender, vai entender isso. E aí continua. O que de início se queria demonstrar, porque é a realidade, é que o encontro com Deus só pode se dar virginalmente, isto é, sem interferência de quem quer que seja. Sem interferência de religião, sem interferência do teu pai, da tua mãe, sem interferência de nada. O encontro é uma busca interior nossa. E continua. Nenhum mestre pode produzir no discípulo um encontro místico. Só a centelha divina, só o espírito da própria criatura é que realiza esse nascimento. Isso também é algo que muitas religiões ainda não querem concordar com isso. Porque a partir do momento em que o homem começar a encontrar o Cristo dentro de si, manifestar, mudar a sua atitude nesse sentido, as religiões físicas perdem sentido na Terra. E aí o homem vai estar diretamente ligado às atitudes melhores, superiores, sem a necessidade dos trilhos da religião. Mas esse é o futuro da gente. Esse é o nosso futuro. Então as religiões vão se transformar muito daqui para frente. O objetivo da coisa vai ser muito diferente. Hoje a gente ainda precisa da religião da forma como que está e a gente não consegue viver sem ela. A gente até sofre quando não tem reunião, tem que fazer a live, aquela coisa, fica com saudade do centro espírita. A gente ainda precisa disso para nos ajudar. São trilhos que nos auxiliam. Mas o exercício de nascimento, meu irmão, vou te falar, vai ser dentro de você. Nós estamos há 2020, nós estamos há mais de 4.000 anos de reencarnações religiosas. 4.000 anos de reencarnações religiosas. Agora, com o advento de novas ciências e novos pensamentos e novos autores e escritores, nós estamos começando a ver a religião do ponto de vista da ciência. Antes nós contemplávamos o pensamento do Pai e o seu amor pela religião. Agora nós estamos aprendendo a contemplar a sabedoria do Pai pela ciência também. E a coisa está se transformando, está se modificando e vai avançar. Como é que você acha que você vai vir na próxima encarnação? Rezando o terço? Se prepara. Então, a concepção é realmente virginal e produto de um espírito, não por obra do homem. E aí a gente continua. Para defender essa ideia real e sublime e fazê-lo permanecer límpida e clara através dos séculos, as igrejas, mesmo que tivessem perdido a percepção do sentido íntimo, tinham que forçar o simbolismo através dos fatos para deixar bem cristalino para gerações futuras o ensinamento contido no livro santo. Quer dizer, livro santo significa o livro da vida. Em vista disso, carregaram as cores do quadro para que o ensinamento se não perdesse nem maculasse através dos séculos. Então toda essa ideia, da forma com que está, traz profundidade de interpretação que aqui nós não penetramos nem 1% delas. Daria para ficarmos anos falando sobre isso.
E eu nem posso trazer tudo que está na minha cabeça aqui agora, porque a gente vai ficar horas aqui, dias aqui. Vou fazer o Réveillon aqui nesse estudo. Vamos continuar. E dessa forma, todos os que tivessem olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de entender pudessem ser esclarecidos. Não adiantaria buscar fecundação em nenhum mestre, porque o nascimento é virginal. Quando vos disserem, eis o Cristo ali, ei-lo acolá, não acrediteis. Olha só. Não está ali, não está acolá. Está dentro fisicamente da gente? Também não. Posso ver com os olhos físicos? Não é com os olhos físicos também. É com sentidos materiais? Só mais tarde, quando eu manifestar o Cristo dentro de mim. Que sentidos são esses, então? Não posso vê-lo aqui nem acolá. Se alguém te falar, ele está aqui, está na minha igreja, está no Espiritismo, está na Umbanda, está mentindo. O Cristo só pode ser encontrado virginalmente com o nascimento dele dentro de nós, do nosso Cristo interno, que é a nossa centelha divina, a nossa mônada participativa no pensamento, na ideia, na inteligência suprema de Deus. Ou você busca esse Cristo, ou você vai ficar aqui e acolá. Encarnando, em encarnação só religiosa, passando pelos mesmos problemas, a mesma dificuldade, porque não evolui. E vai continuar na mesma, pedindo ajuda para resolver problemas materiais, de encarnação, mas não de ascensão. Para pensar. Bom, Jesus não agradou todo mundo, eu muito menos. Aí continua, evidentemente o nascimento só poderá dar-se quando se completarem os dias, isto é, quando o amadurecimento tiver chegado ao tempo. É preciso que a gente amadureça. E o filho é sempre o primogênito. Olha só, o filho desse amadurecimento, ele é sempre primogênito. Ele é sempre único. Já que realizado numa existência, permanecerá o mesmo durante toda a eternidade. Olha, e por isso seu reino não terá fim. E você acha o quê? Que o reino de Jesus, o reino do amor, da sabedoria, é um reino exterior, que é o rei que vem, que nasce e mantém a humanidade na linha, no plano material? Ou você acha que o reino que não terá fim é a plenitude espiritual do nascimento do Cristo interno em nós? Agora nós estamos começando a ver o que significa o Natal sobre um outro prisma, sobre uma outra visão. E como eu disse, eu não trouxe nem 1% de toda a interpretação que nós poderíamos chegar aqui hoje. Mas que dá para a gente refletir bastante e começar a fazer uma transformação profunda dentro do ser. Nesse ponto, o Pastorino é maravilhoso. Com isso, a gente encerra o estudo de hoje. Muita paz, paz e bem. Beijo no coração e até o próximo.